E aí pessoal, eu sou o Will e vem comigo aprender a fazer uma torta de frango com uma massa completamente diferente, tá? Uma receita simples, fácil, prático demais. Eu tenho certeza com essas imagens que vocês estão vendo aí, ó, tá te deixando você com água na boca, não é? Então já peço pra você ser novo no canal pra se inscrever e carca o dedo nesse like pra você ajudar o Willzinho a divulgar esse vídeo, tá? Então chega de falação, vem comigo pra receita. Aqui eu tenho farinha de trigo e nós vamos fazer uma espécie de massa de pão, porém ela é mole. Mas antes da gente conseguir a textura que precisamos aqui, ó, eu vou adicionar o açúcar, vou adicionar também o sal, tá? E vou adicionar o fermento biológico. Aqui eu estou usando fermento biológico seco. Se você for usar o fresco, é melhor ainda, se você encontrar aí na sua região. E junto com isso, eu vou adicionar, ó, o óleo, tá? Vou adicionar um ovo, um punhadinho de cheiro verde, que é a gosto e opcional, você só coloca se quiser. E agora vem um dos ingredientes principais, que é a cerveja, tá? Não gosta do gosto da cerveja? Não tem problema. Pode substituir por água comum ou água com gás, que eu recomendo, tá? Ou então leite. Aí fica ao seu critério. Mas o diferencial aqui é o gostinho que essa cerveja vai dar aqui pra massa. Não vai ficar alcoólico, tá? Vai só acentuar o sabor da massa. Essa cerveja aqui, eu acho que ninguém conhece essa marca. Paga nós, marca. Tem 250 ml. Eu vou usar a metade disso, ou seja, 125 ml. Se você não tem dosador, é simples. Você vai pegar um copo desse comum que você tem em casa, geralmente tem 240 ml. Você vai colocar a metade dele, tá? Ou se você arrumar essa garrafinha de 250, você vai colocar a metade da garrafa, tá? Que é o que eu vou colocar aqui agora. Agora eu vou misturar esse trem aqui, ó. O ponto é dado nessa massa com água, tá? Como a absorção da farinha de trigo pode ser diferente de marca para marca, basicamente essa massa aqui, ó, ela chega com 240 ml de água. Porém, vou colocar aos poucos para não correr o risco, né? A gente não sabe como é que vai ser o processo de absorção aqui, ó. Então eu recomendo que você vá colocando aos poucos até chegar na textura que eu vou mostrar para você aqui, tá bom? Olha aqui, meus amigos, olha só. Já tá completamente incorporado, tá? Não usei as 240 ml, devo ter usado aqui 200 ml, tá vendo? Como é que a absorção é diferente? Ó, ficou dessa textura aqui, ó. Eu amassaguei com a mão aqui até sumir as bolinhas de farinha de trigo, tá? Vai ficar uma massa lisa. Então agora eu vou pegar essa massa aqui, ó, e vou colocar, ó, dentro do meu tabuleiro aqui. Esse tabuleiro aqui, ele tem 30 por 20, tá? Eu untei ele com margarina e só tem uma polvilhadinha de farinha de trigo, tá vendo, ó? E agora eu vou colocar, ó, toda a massa aqui dentro, tá? Olha só. Vou levar ela pra fermentar, tá? O lugar mais quentinho se você tiver da casa. No meu aqui é o forno, tá? Que tá desligado, só porque ele lá é quentinho. Vou deixar lá em torno de 1 hora pra ele triplicar. Ele vai dobrar, até triplicar desse tamanho aqui. Vocês estão vendo que essa massa aí é muito versátil. Eu queria perguntar pra você, qual tipo de recheio você chucharia em cima dessa massa aí? Eu tô pretendendo trazer aqui pro canal um recheio que eu sou apaixonado, que é carne seca com cream cheese ou carne seca com requeijão e uma cebolinha roxa por cima. O que você acha? O que você me diz? Agora deixa seu recheio aí embaixo, combinado? Pro recheio dessa torta, é claro que eu vou usar frango, que eu já cozinhei, tá? Eu cozinhei com sal, pimenta do reino, um pouquinho de colorau e cebola. Cozinhei e desfiei, sem segredo nenhum, tá? Só que aqui eu quero fazer uma base de frango, ele tem que ficar um pouquinho sequinho mesmo, para ir como recheio por cima, né? Porém eu quero fazer um recheio de frango com alho, eu quero passar gosto de alho pra cá. Nem cebola eu vou colocar nesse recheio. Aqui, ó, na minha panela de alumínio batido, tô colocando aqui um pouquinho de óleo, tá? E vou colocar, ó, 5 dentes de alho, tá? A intenção aqui é fazer como se fosse aquela base do macarrão alho e óleo, sabe? Que você tem que deixar o fogo bem baixinho pro óleo absorver o máximo sabor do alho e tal. Então eu vou deixar aqui, ó, pra esse alho dar uma semi-tostada e passar muito sabor aqui pro óleo, tá bom? Olha só, como você pode perceber aqui, ó, começou a dourar. Eu vou colocar, ó, o frango, tá? Vou dar uma misturada para incorporar o sabor do alho, tá? Essa aqui é só uma sugestão minha, tá? Você pode fazer o seu recheio de frango se você quiser. Nós vamos colocar 2 colheres de requeijão cremoso, tá? Vou colocar ele aqui, ó. 2 colheres. Fogo baixo. Vou misturar.
requeijão misturado. Vocês podem perceber que, ó, que ele não tá úmido, ele tá ainda sequinho, tá vendo? É assim que tem que ficar. Vou finalizar agora, ó, com um cheiro verde a gosto e desligar o meu fogo. O complemento do recheio nós vamos fazer lá no tabuleiro, em cima desse frango aqui. Amigos, olha o tanto que cresceu, ó, já tá na metade, ó. Olha só como é que ele tá fofinho. Tá na metade da forma, tá vendo? Então é nesse momento aqui que nós vamos rechear. Ó, eu vou pegar aquele nosso recheio que nós fizemos de frango ao alho cremoso, né? Frango cremoso ao alho. Você pode nomear do jeito que vocês quiserem. Vou colocar aqui por cima, tá bom? Coloquei esse frango e vocês não fazem ideia do cheiro de alho que tá exalando esse frango aqui, tá? Se você é da minha turma e gostar de alho, faça esse temperinho aqui desse frango cremoso com alho. Tenho certeza que vocês vão adorar. Agora eu vou colocar um milhozinho aqui por cima só pra poder fazer pirraça no meu filho. Que o Ian não gosta de milho, mas eu gosto. Milho é bom demais. Frango combina bastante com azeitonas, né? Então vou colocar um pouquinho de azeitona aqui. Minha mulher gosta, né? Vou colocar aqui um pouquinho de orégano, só um pouquinho. Depois nós vamos finalizar com mais orégano. Vou colocar com mais um pouquinho de cheiro verde. Tomatinhos, tá? Você pode pegar tomate normal e picar quadradinho também, não tem problema. Aqui eu tô usando esse tomatinho cereja que eu acho que fica bem bonito nesse tipo de torta, tá bom? Pode jogar, colocar, né, aleatoriamente mesmo, tá bom? Olha a coisa linda que tá ficando. E vou finalizar, ó, com um pouquinho de mussarela ralada aqui por cima desse trem aqui, tá bom? Vamos lá. E agora sim, o último ingrediente, orégano, né? Vamos finalizar com orégano. E ainda, se você quiser ainda fazer uma gracinha, joga um pouquinho de cheiro verde só pra dar um verdinho aqui, ó. Só pra dar uma queimadinha, uma tostadinha. E é assim que ficou a nossa torta, meus amigos. Olha que delícia. Vou levar para forno pré-aquecido 200 graus, tá? Vou deixar lá em torno de 35, 40 minutos até esse queijo começar a gratinar. Eu sei que tem muita gente que tem curiosidade de saber como é que eu desenformo essas tortas que eu faço aqui, né, na forma, né, ó. É simples, você vai colocar um plástico ou um papel manteiga, como esse que eu coloquei aqui. Vai pegar a tábua ou então um fundo de uma outra forma, vai centralizar ela certinho, ó, que caiba, né, claro, né. E aí, ó, você vai virar, ó. Aqui agora ele vai sair facilmente, porque tá untado, né, olha só. Saiu facilmente. Agora você vai pegar a sua forma, que você vai querer usar, centraliza e voa lá. Está desenformada a sua torta com perfeição. Amigos, agora é aquela hora que eu faço as suas boquinhas virar um brejo, quer ver? Ó, vem comigo aqui pra você ver a textura. Editor, chega a câmera de pertinho. Aí sim, editor, aí sim, ó. Vem comigo, pessoal. Olha aqui, olha. Olha isso, meus amigos. Olha isso. E agora eu vou deixar de bandeja essa sugestão de receita aqui, ó, de torta de sardinha feita com a massa, meus amigos, de dar água na boca, tá? Clica aqui, corre lá, assiste essa receita de torta de sardinha que eu tenho certeza que feito desse jeito você nunca viu, tá? Até o próximo vídeo. Fui!